A graça e a paz, irmãos. Estamos aqui mais uma vez com o modo online, da Escola Bíblica Dominical, sala de adultos. Hoje nós só voltaremos com o culto às 18 horas, com ceia, tudo devidamente preparado e dentro dos caminhos da segurança. Então todos são convidados, venham às 18 horas, vai caber todo mundo num culto só, vamos fazer no pátio. Mas enquanto a Escola Bíblica não é liberada, nós vamos usando esse veículo aqui mesmo. Domingo passado, nós tivemos uma boa audiência. A maioria expressiva dos irmãos assistiram o vídeo e postaram suas fotos. Alguns não, alguns que têm acesso à informação. Gostaria de convidá-los a não perderem o pique. Mantenham-se conectados para que, quando nós voltarmos, possa dar andamento tranquilamente, sem muito problema. Então, hoje, nós estamos aqui. O pastor José Delcio está aqui também. Fala bom dia. Graça e paz, irmãos, que vocês possam estar participando da escola bíblica, tá lendo, postando aí sua foto, dizendo que sim, e que Deus esteja falando no coração de cada um. Muito bem, então, nós estamos no capítulo 2, capítulo 2, parte 2, Guerra Espiritual, Dever, Perigo e Triunfo Garantidos, páginas 63 ao 70, nós estamos na segunda parte do capítulo 2, vamos lá então. O versículo continua o mesmo, sempre o capítulo tem o mesmo versículo. Aos chamados, amados em Deus Pai, guardados em Jesus Cristo, a misericórdia e a paz e o amor vos sejam multiplicados. Judas 1 e 2, não tem capítulo, só tem um capítulo, então são os versículos 1 e 2. Bem, essa parte da lição chama-nos a atenção a um tema muito interessante, sobre a nossa postura diante da verdade, diante daqueles que não conhecem a verdade. Vamos lá começar então. Aqueles que duvidam das afirmações de Jesus concernentes à verdade, ele respondeu: se não credes que eu sou, morrerei nos vossos pecados. Então nós temos um caminho básico, que é a verdade de Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo, ele trouxe uma verdade, ele anunciou uma verdade chamada de Evangelho, e ali nos 4 Evangelhos, estou lendo o livro, e o autor diz que são 4 fotografias de Jesus Cristo, então cada uma de um ângulo. Então, Jesus Cristo, nos Evangelhos, ele trouxe uma verdade, ele apregoou, anunciou uma verdade absoluta da sua vinda, da sua salvação, da sua obra redentora a todo ser humano, inquestionável. Mas como a sociedade moderna, ela vive debaixo de uma liberdade chamada pós-modernismo, onde nada deve ser concreto, eles relativizam também as palavras de Jesus e os evangelhos. Mas o que Jesus Cristo deixa claro é que se a gente que busca Ele não crê que Ele é o grande eu sou, que Ele é a sequência da revelação de Deus para o homem, nós morreremos nos nossos pecados. O que isso quer dizer? Quer dizer que mais cedo ou mais tarde, todos nós que professamos uma fé, que abraçamos uma igreja, um sistema, nós teremos que assumir aquilo que cremos. De outra forma, se nós não assumirmos e pagarmos o preço do que cremos, nós não encontraremos salvação, morreremos nos nossos pecados. Por quê? Porque o conjunto de ideias, e presta atenção nisso, o conjunto de ideias que compõem a nossa fé, os conhecimentos que fundamentam a nossa fé, é que nos garantem a salvação ou não. Se cremos errado, não temos salvação. Precisamos crer e crer da forma certa. Fé, a gente sabe que está espalhada sobre a face da terra. Agora, fé certa, fé genuína, fé naquilo que os evangelhos revelaram, é o que difere um cristão de um não cristão. Concorda com isso, pastor? Sim, e a Bíblia deixa sempre bem claro, que não existe uma terceira opção, ou a gente crê ou não crê. E a gente vai ver no decorrer da lição aí que não é por obras, é pelo simples fato, não é assim, a gente diga simples porque é a única opção de crer ou não, A nós não compete nenhuma nossa obra, mas o fato de crer em Jesus Cristo, na obra dele, para nos salvar, nesse evangelho que ele pregou sobre ele mesmo,
da salvação que Ele trouxe até nós. Então, se eu não creio, nada feito, né? Ou seja, às vezes a gente tem aquela parte errônea de falar que a salvação é de graça. Não é, pela graça, né? De graça para nós que não pagou o alto preço. Mas para isso, o alto preço que Jesus Cristo pagou para nos salvar, nós precisamos crer nisso. E como o pastor João disse, temos que crer da forma correta, porque todo mundo acredita em alguma coisa, né? Mais cedo ou mais tarde, todo mundo vai expressar a crença, ou a crença vem de crer, de acreditar em alguma coisa, e nós, né, devemos e precisamos acreditar, crer, a nossa crença em Jesus Cristo. Daí o termo até de crente, que são os que creem em Jesus Cristo, que é a verdadeira crença ao qual nós precisamos ter, senão não seremos salvos. Isso. E o ponto 2, o que cremos e não o que fazemos, consolidando isso que o pastor disse, é o que assegura nossa posição como justos diante de Deus. Você pode ler aí no seu slide. Pois apropriamos da justiça que nos justifica somente pela fé e não pelas nossas obras. Isso está em Romanos 4:5, mas também está na página 63 do livro. Olha que proposição incrível ele nos dá aqui. O que cremos e não o que fazemos é o que assegura a nossa posição como justos diante de Deus. Nós trazemos o ranço católico de boas obras, né, que se espalhou para o espiritismo e diversas religiões espalhadas na face da terra. Eles baseiam a sua salvação, a sua bondade, a sua justiça em boas obras. E nós sabemos que o Evangelho não diz isso, as cartas paulinas não dizem isso. Paulo escreve aos Efésios dizendo que nós somos salvos pela graça, isso é dom de Deus, pela fé, não por obras, não por aquilo que nós fazemos. Então, o que determina se uma pessoa é salva ou não é se ela é boazinha ou não, é se ela crê no Cristo certo, da forma certa, com os fundamentos corretos acerca da obra salvífica ou de salvação que Cristo promoveu na cruz do Calvário. Então, você sabe aquele seu tiozinho, aquela sua tiazinha, sua mãe, seu pai, que é muito bom, honesto, não deve para ninguém, não fala mal de ninguém, dá todo mundo que vai lá na porta pedir, ela dá alguma coisa? Então, se ela não tiver uma ideia correta, uma fé limpa, pura, um conhecimento adequado, quando morrer, lamentavelmente, apesar de toda a sua bondade, irá perecer no inferno com todas as suas boas obras. Aliás, no Brasil já tem um adágio popular, recitado por um deputado alguns anos atrás, que de boa intenção está pavimentada a estrada do inferno. Então, boas obras não salvam ninguém. O que salva é a fé, e a fé genuína, a fé certa. Agora, quando nós somos salvos, o pastor disse isso, e nós temos a fé genuína, o Cristo vivo, evidentemente que nós queremos fazer coisas boas, queremos mostrar às pessoas que nós somos redimidos e que nós encontramos o caminho de Cristo. O caminho de Cristo é justo, é perfeito, é plano. Evidentemente que iremos fazer coisas boas. Então, a matemática é assim: não fazemos coisas boas para sermos salvos. Nós somos salvos para fazermos coisas boas. É isso, pastor? Sim, é uma das boas coisas, das primeiras que eu aprendi, né, quando eu me converti, justamente isso. As boas obras a gente faz por ser salvo e não para ser salvo, né? Porque vivi muitos anos aí como católico, vivia nessa coisa aí de merecer, né? E não é, nenhum não adianta, né? Isaías fala claramente que todas as obras no intuito de ser salvo serão como trapos de imundície, não vai ter valor algum. É lógico que também não podemos cair naquela de muitas pessoas, como o Evangelho também, de ser relaxado e não fazer nenhuma boa obra, em gratidão a Jesus Cristo por ter sido salvo. Veja bem, não vai adiantar a sua boa obra para ser salvo, mas depois que você é salvo, assim, precisamos, devemos, e Jesus Cristo ensina, e os apóstolos, né, o Evangelho ensina a praticar boas obras em gratidão a essa nossa imensa salvação que Jesus Cristo nos deu. Ponto 3, está na página 64, você pode acompanhar no slide aqui também, e presta atenção nesse ponto. Esse ponto foi um ponto que essa semana eu tenho pensado, estou lendo um outro livro paralelo ao da lição, sempre estou lendo algo, daqui a pouco vou mostrar para vocês.
Enquanto isso, o pastor José Delcio, nós vamos fazer um link ao vivo com a Suzana, se ela atender. O pastor José Delcio vai ligar para a Suzana e pôr no Viva Voz que eu tenho uma pergunta para fazer para ela. Vamos ver se a Suzana está com o telefone nas mãos, está não? Então vamos ligar para a Joelma. Liga para a Joelma, quero fazer uma pergunta para alguém. Então o ponto 3, enquanto o pastor liga e põe aqui no Viva Voz, se ele conseguir falar com alguém. Sugerir que aquilo que as pessoas creem realmente não é muito importante, desde que estejam se sentindo espirituais e fazendo bem. Não é cordialidade alguma, e sim a pior forma de crueldade. Na verdade, diante desse fato, essa afirmação é uma contradição prepotente, arrogante da mensagem do Evangelho. Vocês já ouviram falar, e hoje eu discutia isso com meu sobrinho Samuel, vocês já ouviram falar daquela frase, e ele mencionou essa frase, que a gente não discute religião e nem política? Então, deixa eu te contar uma coisa, isso é um grande laço de Satanás. Joelma está aqui na linha, põe ela a Viva Voz aí. Pastor João, quer que você ponha aqui no Viva, eu vou colocar no Viva Voz aqui para fazer uma pergunta para você, da escola bíblica, que nós estamos gravando agora. Isso, põe o microfone, põe no Viva Voz. Aonde? Tá. Não, mas esse aqui no Viva Voz. No Viva Voz. Vou colocar no Pode falar agora, Joelma, não? Mas você pode falar? Talvez de repente você não pode falar, se não puder. Então. Está dirigindo, ó. Então nós vamos tentar outro mais tarde. Depois da frente, Então, era para fazer uma participação. isso. Ela não pode agora, então vamos deixar ela, depois desliga aí, depois a gente procura alguém. Pode deixar, depois nós... Agora, se ela puder falar, então, voltando àquele adágio popular, né? Não se discute nem religião e nem política. Então, o que eu estava dizendo é que isto é um dos grandes laços de Satanás. Nós deveríamos aprender a discutir religião. Nós deveríamos aprender a discutir, inclusive, política. Quando nós não discutimos religião, nós estamos deixando as pessoas continuar a crer errados. Eu vou dar um exemplo. Eu conheço uma pessoa que é membro de igreja, mas que visita, que vai em benzedor, que vai em centro espírita, que joga sal grosso na casa, é parente de um parente da igreja, que joga sal grosso na casa para espantar maus espíritos. Quer dizer, isto é deixar, mas ela tem um aspecto de espiritual. Quem olhar de longe acha, é crente pra caramba, mas não é. Na verdade, o seu conhecimento, o seu conjunto de conhecimento que forma a sua fé, está totalmente errado. Ou seja, se morrer hoje, dentro dessa crendice popular, estará no inferno. Então, deixar que as pessoas achem que estão certas, quando elas só têm um aspecto de espiritual, mas o seu conjunto de ideias, de conhecimento, diferem da fé genuína, bíblica, neotestamentária, nós estamos auxiliando o indivíduo a ir perecer no inferno. Entendi isso? Então, não adianta ser cordial com quem não conhece a Cristo. Aí eu recebo muitas sugestões na igreja de: pastor, não fala sobre isso porque fulano não vai gostar. Pastor, não fala, menciona tal igreja ou isso ou aquilo que pode escandalizar. A verdade é que, enquanto nós somos cordiais com os pensamentos errados, nós estamos fundamentando as pessoas para irem para o inferno. Vai chegar um momento, meu querido, que nós vamos ter que chegar para a pessoa e dizer: esse santo é uma idolatria, Deus abomina, e enquanto você estiver com essa imagem aqui, Deus não estará contigo. Vai chegar mais cedo ou mais tarde, não é isso, pastor? Nós teremos que falar isso para as pessoas. Eu acho que mais grave ainda do que chegar e falar para uma pessoa que tem uma imagem, é as pessoas tidas como crente, que colocam um copo lá para não sei de quem lá, orar sobre o copo. Isso é bendição, da mesma forma, né? Infelizmente, essas práticas de algumas igrejas, algumas denominações, pega lá, vou orar aí sobre o copo de água, você coloca e bebe, esse é o mesmo princípio, né? Ou seja, a sua fundamentação é do mesmo lá, não tem direito de falar
de uma pessoa que vai idolatrar uma imagem. Ou seja, está fazendo o princípio é o mesmo. E eu estou lendo agora, nesse tempo, esse livro, Havendo Deus Falado, do J.I. Packer. Ele é um reformado, puritano, e eu já li algum material dele, e ele fala isso. Muito bom. Inclusive, essa semana, no capítulo de ontem, quem leu o quadrinho de ontem que eu postei, vê isso, ele fala de um Cristo diluído no ácido do pós-modernismo. O que isso quer dizer? Quer dizer que se a gente não peitar de fato e de verdade a verdade agora por Cristo, nós teremos uma geração sequente, que vão dar sequência a nós, que não saberão crer no Cristo verdadeiro. Então, é de suma importância que a fé seja restaurada, e restaurada da forma bíblica. É uma boa opção de leitura. Se você tiver acesso, compre na internet e leia. E guarde este coração. Chega a ser arrogância prepotente a gente deixar as pessoas crerem de forma errada. É preciso fundamentar a sua fé e é preciso assumir a sua fé. 4. Vamos dar sequência. Para McLaren, um autor, existe, citado pelo autor do livro, pelo John MacArthur, existe uma humildade padrão do pós-modernismo. Uma linha de pensamento que parece ser muito humilde. Eu conheço diversas pessoas, colegas de trabalho, parentes, que pensam assim, que começa com a suposição de que a certeza, a confiança e as convicções ousadas são arrogantes e, portanto, erradas. Já viu as pessoas falar que o crente não tem direito de falar que são salvos? Ora, nós sabemos biblicamente que somos. Ora, nós conhecemos o Cordeiro perfeito do sacrifício perfeito. Então, por que o pós-modernismo diz que nós não podemos ter essa convicção? Porque eles não têm, e aí eles não concordam, não conseguem conceber a ideia de que nós temos uma convicção de salvação. Mas nós podemos sim ter essa convicção. Há uma convicção factual, há um fato. Jesus morreu, nós cremos, Ele ressuscitou, nós cremos, portanto somos salvos. Somos salvos sim, podemos assumir isso. Sou crente, né, mas muitos de vocês têm vergonha de contar que é crente, porque estão já dentro desse pensamento pós-modernista. E para quem não crê, não confessa, não expressa isso, vai entrar em contradição, porque o próprio Jesus Cristo falou assim, não crer já está condenado. Ou seja, então, se eu não acreditar, e se eu acredito, eu devo falar aquilo que eu acredito, com base no Evangelho, né? Não é aleatório, né? A pessoa que se diz que não sabe se é crente, ou seja, ele já rodou mesmo, né? Usando a expressão mais popular, ele já rodou, por quê? Porque já duvidou, e não pode haver nenhuma sombra de dúvida na salvação em Jesus Cristo. Se há uma sombra de dúvida, parte para aqueles da categoria que não crê, e aí automaticamente estará condenado. E na página 67, o autor traz o seguinte, dando sequência nesse mesmo pensamento, que nós precisamos assumir sim a nossa religião, a nossa opção religiosa, a nossa verdade, fundamentá-la e aprender a professar publicamente isso. O autor, para você que leu todo o texto, fala de diversas ideias de pensamentos e pensadores que tentam desconfigurar isso, dizer que nós não podemos, mas podemos sim, devemos inclusive assumir a nossa fé. Ninguém, exceto o hipócrita mais grosseiro, chegaria a sugerir que a maneira como agimos é totalmente irrelevante, é o que nós dissemos. Nós não somos salvos pela nossa obra, por nossos atos, mas depois de salvo, se torna relevante dentro da nossa prática cristã. Eu preciso fazer coisas boas, preciso falar coisas boas para demonstrar a minha salvação. Se concordamos com os credos e confissões corretos, ou seja, se nós encontramos a Bíblia, se nós encontramos o caminho certo, se nós encontramos a vida, então logo nós precisamos sim aprender a professar, a contar para as pessoas em quem cremos, como cremos e que nós cremos na sua glória. Então você precisa mais do que nunca. A guerra pela verdade, eu tenho dito, é prática. E o seu passo é assumir e começar a assumir que você é crente, que você não concorda, que está errado, que a Bíblia diz assim. E na atualidade de tantas mentiras e fake news, inclusive espirituais, não tem nada mais bonito do que dizer, a Bíblia diz assim. Não é assim?
É desse jeito. E o primeiro passo, né, como o pastor João disse, precisamos assumir para nós, né, até essa convicção. E depois a gente descobrir. Aquele negócio, tem vergonha, ou vai pensar duas vezes na reação das pessoas, mas isso no fundo, no mínimo timidez ou vergonha, ou mais do que isso, é covardia mesmo, em ver as pessoas, né, a gente saber disso, que as pessoas estão indo para o inferno, estão sendo condenadas, sem a gente falar nada. Não é porque o simples fato de eu falar, mas alguém precisa falar. Da mesma forma que foi falado para mim, para vocês, né, alguém tem que falar. E os encarregados de falar isso neste tempo somos nós. E precisamos falar, deixar bem claro, assumir a nossa posição. Não é tão difícil, né, basta começar. Mas um dia a gente tem que começar, tem que falar. Aí a gente vai descobrir que não é um bicho de 7 cabeças. Dá para falar, precisamos falar, e as pessoas, tem pessoas precisando disso, pessoas que Jesus Cristo, eu ia dizer que ia salvar, mas que já salvou, mas está esperando essa oportunidade, porque Jesus Cristo nos chama a participar desta obra, da obra dele, maravilhosa obra dele. Nós estamos aqui tentando alguma participação ao vivo hoje, né? Mas ninguém atende celular, né? E o ponto 6. O ponto 6 é, tanta doutrina correta como viver correto, veja bem, são absolutamente essenciais e totalmente inseparáveis para o verdadeiro Filho de Deus. Então nós estamos focando no resquício das velhas práticas, ou do catolicismo romano antigo, de boas obras. A sociedade moderna foca nisso. Não adianta você ser crente, já viu falar isso? A pessoa é crente, mas fez isso. Ou quando você faz algo, né? Às vezes eu dou uma estressada básica. Aí, automaticamente alguém diz assim, pastor, mas a busca não é só por boas obras. O que nos faz salvos é a essência da nossa fé. E a forma que nós agimos quer dizer que nós temos praticado de forma boa aquilo que cremos. São duas coisas absolutamente separáveis. Preciso crer da forma certa, e depois de crer, eu preciso agir da forma certa para demonstrar que sou verdadeiramente filho de Deus. Ou seja, então ter compromisso com a verdade todos os dias. E esse compromisso com a verdade, pastor, então eu imagino que é assumir a religião que se professa. Sim, aliás, né, a Bíblia toda, quando a gente lê, ela vai falar sempre de pessoas zelosas, né, desde o Antigo Testamento, que zelava pela lei, ou zelava pelo o nome de Deus, né, e nesse tempo o zelo nosso pela religião é professar a religião que nós cremos, ou seja, em Jesus Cristo. Esse termo ser crente, ser evangélico é opcional, mas o que nós precisamos é professar, assumir de vez mesmo que até porque não tem como, não dá para viver escondendo, não dá para viver fazendo de conta que não é, né? Então assume logo, né? Eu usaria o ditado, assume que dói menos, e a gente vai descobrindo, né? A partir do momento que nós entramos para valer, até porque em muitas outras áreas da nossa vida nós damos o nosso máximo, ou, né, aquilo mais do que na própria igreja, na religião, e às vezes está faltando isso. Está faltando isso talvez para os nossos parentes, nossos vizinhos, ou seja, nossos colegas de trabalho, ver em nós que realmente vale a pena servir a Deus, vale a pena ser crente. Depende muito da nossa posição, de nós dar um pouco mais de nós mesmos, não porque Jesus Cristo precisa, mas porque nós, e principalmente as outras pessoas, precisam disso. Bem, eu fiz mais uma tentativa aqui, mas eu acho que os irmãos estão longe do celular. Deve estar de quarentena do celular, né? Vamos lá, então. Ponto 7. Os principais campos de batalha são a objetividade. Onde é que essa batalha pela verdade vão se dar? Achei isso incrível. Os principais campos de batalha são a objetividade e a cognoscibilidade da verdade. O que isso quer dizer? Objetividade, a clareza da palavra de Deus. A cognoscibilidade, a condição dela ser entendida, de ser conhecida, vem de cognitivo, de conhecer, de saber, de ter acesso a esse conhecimento. Conforme ela é revelada na palavra de Deus. Então, a palavra de Deus ela precisa ser
de uma forma muito incrível, clara, mas também com condições de conhecimento. O que o mundo tem feito hoje é uma confusão total da palavra de Deus, e aí tira tanto a condição dela ser clara, quanto a condição dela ser compreendida, conhecida, né, do cognitivo, do gnosis, do conhecer. E, portanto, o que realmente está em jogo são as mesmas verdades que a serpente procurou subverter quando perguntou a Eva. É assim que Deus disse? Veja bem, o que Satanás fez através da serpente com Eva? Tentou iludi-la de que a palavra de Deus não dizia aquilo que ela quer dizer. Ora, isso é incrível. Recentemente um padre soltou um vídeo no Facebook, ele está rodando nas mídias, onde ele diz que qualquer católico que começar a ler a Bíblia já pode excluir ele logo, porque ele vai se converter. E mais ou menos assim, que quem lê Bíblia se converte. É fato. Se nós tirarmos os empecilhos das pessoas para elas chegarem até a revelação escrita de forma clara e compreensível, elas vão conhecer Deus. Mas Satanás, ele continua com essa tendência natural dele de fazer com que o ser humano não compreenda o que a Bíblia diz. Então, a palavra de Deus, nós, os cristãos, temos que deixar claro para as pessoas, mas como nós temos sido condescendentes, cordiais, nós não temos contado que a Bíblia não diz assim. Talvez um bom desafio para essa semana é você contar para um dos seus parentes católicos que os santos é uma abominação, as imagens de escultura é uma abominação para a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Mas nós travamos quando pensamos nisso, né? Temos que ser cordiais, politicamente, o pastor fala muito desse politicamente correto, e acabamos deixando a verdade ofuscada pelo medo da ofensa. Não é isso? Isso, e quando diz a cognitividade, porque nós já sabemos, né? E o incrível de tudo isso não é nem pela nossa intelectualidade, nossa capacidade, porque foi revelado a nós, né? Aquilo, uma cegueira espiritual. Às vezes as pessoas nem, não é que elas não querem, mas elas estão assim, por um tempo, digamos assim, impossibilitadas de ver, de ser descortinado aquilo à frente dela. E nós que temos uma visão boa, né, já estamos vendo a realidade, ou pelo menos um pouco dela, aquilo que não é revelado, aquilo que é buscado por parte de cada um também, tem a obrigação espiritual, moral, né, tudo de contar para as pessoas, né, sobre essa verdade, a verdade e que é o Evangelho, que é a salvação em Jesus Cristo, e não deixar as pessoas na ignorância, né? Às vezes a gente frustra quando vai falar para as pessoas e ela não crê ou falta com a educação, mas daí, né? Ainda é pouco se faltar com a educação comparado a Jesus Cristo que morreu no nosso lugar, os apóstolos que deram suas vidas, né, os mártires, né, deram suas vidas, justamente guerreando essa guerra pela verdade. É o ponto, né, de serem mortos, né, defendendo essa verdade que é Jesus Cristo. E nós, né, às vezes nós não podemos levar um simples não ou uma má resposta em nós, né, e olha que nós sabemos de tudo isso. O que falta então realmente é atitude, tomar posição nessa guerra. E é incrível, né? O texto chega a falar isso no final dele, que muitos cristãos estavam prontos para morrer pela verdade, né? Ponto 8, página 69, são as mesmíssimas verdades que sempre estiveram no núcleo da guerra pela verdade. O que ele quis dizer? Ele quis dizer que a verdade que nós lutamos hoje é a mesma verdade que Eva e a serpente lutaram lá no início do paraíso, lá no início, na criação, no Éden. E sempre foram, historicamente, as mesmas verdades. Quais são? Ele enumerou aqui a inspiração. A Bíblia foi inspirada por Deus, não há sombra de dúvida na Bíblia. A Bíblia não errou, a Bíblia não foi produção humana. Homens foram usados como instrumentos, entretanto, o Espírito Santo de Deus inspirou cada livro, cada palavra. Tudo faz sentido, tudo é revelação profunda de Deus. A inspiração, então, desde Adão e Eva no Éden, até os dias atuais, todos os concílios, os credos, as religiões, se discute
Se a Bíblia é mesmo a palavra de Deus, se foi Deus que falou, se temos que crer ou não, né? Muito bem. A segunda coisa, a autoridade da Bíblia. Se a Bíblia tem autoridade, esse mesmo padre que gravou o vídeo, vocês poderão procurar aí na internet, ele diz que ele não entende como os crentes consideram a Bíblia como lei, se a Bíblia foi criada para satisfazer a igreja. Não, é o contrário, um ledo engano teológico. A igreja só existe, foi criada porque a Bíblia já existia. Lembrando que o Velho Testamento já estava escrito com a criação da igreja, e o Novo foi escrito concomitantemente, ou seja, junto. Enquanto a igreja nascia, o Novo Testamento nascia junto. Ora, a Bíblia continua sendo nossa maior regra de fé e prática. Tem autoridade, sim. A inerrância, quer dizer, hoje querem dizer que é raro. Muitos segmentos, grupos de minorias, né, querem dizer que a Bíblia está errada em alguns pontos, né? Não está errada, né? O homem está errado. Tem até uma máxima aí de Facebook que diz: li a Bíblia diversas vezes e encontrei muitos erros, mas todos eles em mim. Então, o camarada, quando chega para você e quer dizer que tem alguma coisa errada na Bíblia, você já pode descartar. É alguém que não quer conhecer Jesus Cristo, não é? A suficiência, quer dizer, ela é suficiente para revelar o que Deus quer. Não precisamos de nenhum outro material. Nós lemos livros que falam da Bíblia. Quando o livro chegar e não falar da Bíblia, nós não vamos crer nele. Nós não precisamos de uma outra explicação ou de uma outra ideia. Ela é suficiente. A clareza, a Bíblia é clara. Já viu alguém dizer que não vai deixar o filho ler a Bíblia porque tem algumas coisas lá que ele não deve ver? Não, a Bíblia é clara em si, e para toda e qualquer idade e cultura pode ler que vai fazer bem. Ler Bíblia e tomar água não há excesso e não faz mal à saúde. Ao contrário, faz bem. O que mais? Isso aí então: inspiração, autoridade, inerrância, suficiência e clareza das Escrituras. Nós não precisamos de uma outra revelação, né? Além dos vários aspectos essenciais da mensagem do Evangelho, né? Pastor? E a Bíblia é questão de crer ou não crer, né? Os que creem, é lógico, né? Porque já foram escolhidos e gostam. Os que não creem, não dá para discutir, né? Gosto muito de falar que quando a gente conversa com as pessoas sobre religião, a primeira pergunta é: você crê no que está escrito na Bíblia? Se não crer, se tornará mais difícil. Se fosse uma discussão por discussão, não vai levar a lugar nenhum. Agora, se for para evangelizar, aí sim mostrar os pontos que você acha necessário para que a pessoa, né, lógico, o Espírito Santo a convencer a crer, ela vai crer. Se não, vai ser perca de tempo. Ou seja, a Bíblia mesmo fala que é jogar pérola aos porcos quando a pessoa não crê. Mas cabe a nós, volto mais uma vez a falar, e nós crer naquilo que está falando, ter convicção, porque se eu não creio, não vai adiantar nada também eu falar, porque de uma coisa que eu não tenho convicção, não creio naquilo que eu estou falando. E essa guerra é isso. A Bíblia é nossa regra de fé e prática. Deixa eu ver aqui, nós estamos agora, consegui falar com alguém. Missionário Juan Carlos, está nos ouvindo? Graça e paz, igreja. Então, missionário, você está aqui no meio da gravação da Escola Bíblica dos Adultos. Um link aqui ao vivo. Quero te fazer uma pergunta. Nós estamos discutindo hoje sobre assumir a Bíblia como verdade, como regra de fé e prática, ainda que isso ofenda as pessoas. O que você tem a dizer sobre isso? Bom, eu estava comentando sobre o livro esses dias e basicamente a maior parte das coisas que estão entrando dentro da igreja e essas modas é porque temos deixado a palavra de Deus do lado, não que não se leia livros, mas livros que tenham um conteúdo segundo a palavra de Deus, não? E isso traz para dentro da igreja ideologias humanas. Nesse tempo relativo que vivemos, se faz importante poder voltar à sana
disciplina, como o apóstolo Paulo fala para Timóteo, não? A palavra não adulterada, que é aquela que vai transformar o coração do ser humano. Isso mesmo, missionário. Nós acreditamos assim também, que a Bíblia não precisa de ajuda. E que enquanto nós não assumirmos publicamente e efetivamente, sem vergonha, de ser crente, literalmente assumindo e contando para as pessoas que existe uma verdade absoluta, nós não encontraremos o caminho do coração de Deus, né? E temos aqui agora, missionário, no segundo ponto, a maioria, no nono ponto, a maioria dos cristãos no decurso de toda a história tem entendido que vale a pena até morrer pela verdade do Evangelho. Na página 70, nós vimos diversos missionários, até nos dias atuais, sofrendo, inclusive, a morte, em nome do Evangelho, para não negar o Evangelho. Então, o que acontece? Nós temos uma igreja fraca nesse tempo, porque temos cristãos fracos, que não conhecem a palavra e que não assumem a sua posição de cristão. E o que você tem a dizer, missionário, sobre essa coisa de assumir a posição de cristão? O que acontece? Cada pastor que prega domingo à noite na igreja, ele se vê ante aquela luta de ter uma igreja que durante 7 dias da semana, a sua igreja, ela foi, vamos falar assim, contaminada por muitos pastores da internet, por coisas que se falam na internet. Eu acho assim, o pastor hoje, ele está vivendo um momento muito difícil, e se o pastor não se posiciona segundo a palavra de Deus, ele pode, e se ele não se prepara, não, aqueles pastores ou pregadores da internet vão entrar dentro da igreja. É uma grande responsabilidade de parte do pastor, mas também de parte de cada membro, porque o conhecimento da palavra de Deus não é somente responsabilidade do pastor, mas também de cada um dos irmãos. Agora, havia uma questão nesse livro onde fala que a gente tampouco não pode ficar somente olhando, sim, mas eu não acredito nisso, não acredito naquilo, e às vezes por não brigar a gente não discute, não? Quando falo discutir, não falo brigar por algo, não? Mas, como Jesus Cristo, não? Jesus não ficou calado, quando tinha que falar algo aos fariseus, me lembro muito quando ele falou assim, não? Ouviste que foi dito, não? Aquele que adulterar morrerá, não? Mas eu falo, aquele que desejar na sua cabeça a uma mulher já está adulterando. Então, o Senhor Jesus, ele não ficava calado, não? Ele colocava a palavra de Deus por cima de qualquer coisa. Isso, missionário, nós falamos isso anteriormente, que nesse tempo de tanto relativismo, talvez a coisa mais bonita e forte que um crente pode dizer é: assim diz a palavra. A Bíblia diz assim. E aqui, para encerrar então, irmãos, nós agradecemos o missionário Juan Carlos, muito obrigado pela sua participação. Deus abençoe aí em Rio Verde, e até amanhã, né, qualquer hora dessa a gente encontra aí. Um grande abraço, a graça e a paz a você. Igreja também. Ok, um abraço. Muito bem, irmãos, para encerrar então, todos os demais aspectos da experiência religiosa brotam da verdade na qual cremos. Lembra que eu falei do conjunto de ideias que fundamentam a sua fé? Isso é o essencial para você sobreviver espiritualmente. Cremos e servem apenas como expressões dessa experiência. Se for removido o fundamento da verdade, ou seja, a revelação bíblica, tudo o que restará é o sentimento religioso flutuante. Ou seja, o que fundamenta a nossa fé, então? É aquilo que nós conhecemos, entendemos, se tornou claro para nós a respeito de Cristo na cruz do Calvário para nos salvar, e isso nos salva, isso nos faz filhos de Deus. A verdade precisa prevalecer. Então, pastor, o que você diz sobre isso, né, sobre esse último ponto, essa experiência
que precisa brotar daquilo que cremos, do fundamento da nossa fé, e não só daquilo que nós achamos, ouvimos. Os missionários falou sobre isso. Muitos irmãos ficam aí se doutrinando pela televisão com pastores fantásticos da televisão. E como é que você vê, qual é a sua visão sobre isso? Bom, primeira coisa, nós precisamos vir à igreja, né, ver uma pregação séria, uma igreja comprometida com a palavra de Deus e ler o mínimo possível, né? Precisamos de ler a Bíblia, até porque para saber se o que o pastor está pregando, está falando, está realmente lá na Bíblia, né? Porque senão vai virar uma verdade só de um homem, de uma pessoa que leu um pouco e não a verdade bíblica, né? E nós precisamos olhar sobre isso e, se eu fui escolhido por Deus, vou crer realmente que está escrito ali na Bíblia, né? E isso vai gerar uma experiência. Agora tem pessoas que querem viver só de experiência, de arrepiar e aquelas coisas. Não, nós temos uma experiência e podemos até nos arrepiar, não sou contra isso, mas desde que seja isso fundamentado na palavra de Deus, desde que isso, a Bíblia diga isso como uma experiência verdadeira, um encontro real e verdadeiro com Jesus Cristo. Aí sim, né, a Bíblia vai fazer parte da vida da pessoa e ela vai compreender da forma como ela é, não da forma como eu quero. E para você que é da sala, eu deixo então essa indicação de leitura sobre esse assunto, Havendo Deus Falado, J.I. Packer, como já disse, reformado, puritano, e traz uma ideia muito grande sobre isso, sobre não nos calarmos diante desse tempo tão errôneo, tão fraco, tão fragilizado. Para você que não é da sala, eu deixo a indicação da leitura do nosso livro, A Guerra pela Verdade. Para você que é da sala, não deixe de ler, vale a pena. E é isso, é fundamentar a nossa fé naquilo que realmente foi comprovado, que vale a pena e que nos sustenta até o dia do juízo final. Deus abençoe vocês e até domingo que vem. Graças e paz, irmãos, leiam, né, e vejam a lição e deixe o seu sim lá no grupo da sala de adulto. Amém?